E aí, primeiro ano, tudo bem? Nós falamos nas últimas duas aulas sobre qual é o papel da química. Qual que é o papel da química? Estudar os componentes da matéria e copiá-los ou estudá-los para uso do ser humano, para remédios, para tintas ou alimentos também, variável, né? Mas o que acontece? Esses materiais, eles não estão livres, soltos nos componentes da natureza. Eles estão misturados com outras coisas. Por exemplo, para fazer perfume do sândalo. O sândalo é uma árvore muito grande, muito cheirosa, e que se retira o óleo dela para fazer perfumes. Mas não tem como só chegar na árvore e retirar, na verdade, ela não vai estar lá doando o óleo, não é? A gente tem que usar uma técnica para separar. E a química está cheia dessas técnicas. O óleo de eucalipto, por exemplo, é usado uma técnica de destilação. E nós vamos estudar algumas dessas técnicas hoje, no nosso nível 2, separação de misturas. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, porque as primeiras técnicas estão presentes aí, na ETA, e é extremamente importante. Em algumas cidades utilizam o poço, artesiano, beleza. Outras cidades capta do rio, né? Então ela vem toda cheia de misturas, ela vem toda cheia de sujeiras. Então é utilizado algumas técnicas para que ela chegue limpinha na nossa casa. Primeiro vamos separar as substâncias em dois grandes grupos. Misturas, tá? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Né? Esses dois prefixos, homo e hetero, vocês já conhecem bem, né? Então, se a mistura é homogênea, a mistura é toda igual. Você não consegue ver que tem uma mistura ali. Igual se você misturar água e açúcar, álcool e água. Você não vai ver que tem duas coisas ali, tá? Porque a olho nu é uma coisa só. Mistura homogênea. Mistura heterogênea. Você mistura água e areia, água e óleo, você consegue ver claramente que tem mais de um material aí. Então, de diferente. Mistura heterogênea, mistura homogênea. Então, nós vamos estudar primeiro as misturas heterogêneas. Por quê? Porque os métodos de separação são muito mais fáceis, né? Porque se as duas misturas, você consegue ver os dois materiais, é porque elas não se dissolvem uma na outra. Então, fica mais fácil de retirar, né? Puxa uma de um lado, do lado, retira, não é verdade? Então, vamos começar falando da ETA. Vamos pegar um exemplo aqui de uma ETA. Um minutinho, vamos achar uma ETA aqui. Aqui temos uma ETA. A água saiu do rio e ela veio para cá. Veio água turva, cheia de areia, cheia de micro-organismos. E não tem só como filtrar ela, igual o filtro de barra da nossa casa, não é? Não basta filtrar, precisa passar por muitos processos, porque é uma água para uma cidade inteira, né? Então, a gente vai ver primeiro a forma de separação de misturas chamada flotação. Vamos mostrar o desenho da flotação também. Peraí. Falar dele. Só um minutinho aí, vamos achar a flotação. Aqui é a nossa flotação. A flotação é um método que é utilizado para métodos que vão ser usados depois, tá? Por quê? Eu tenho aqui a minha água que veio do rio, ela tá aqui turva. Por que ela tá turva? Porque tem uma quantidade enorme de materiais que são muito finos. Pozinhos de areia ou outros detritos que são muito finos. Por serem muito finos, eles não vão para o fundo, é difícil ver e a água fica toda turva. Você não consegue ver a sujeira na água, mas você vê que a água está turva, né? Se você pegar uma água de uma represa que aparentemente é limpa, você vai ver que às vezes não dá para ver a sujeira, mas dá para ver que a água está turva. Então não adianta filtrar, porque a sujeira é tão pequena que vai passar direto pelo filtro. Então faz o quê? Adiciona na água uma substância, um material, às vezes é cal, né? Cal hidratada ou cal virgem, adiciona na água. Aí essas sujeirinhas, que são todas fininhas, elas vão se juntando em partículas maiores de sujeira.
E aí vai ficar dia sim, que tá toda turva, vai ficar assim, né? Vai aparecer essa sujeira, né? Vai aparecer como uma forma de uma espuma ou de vários pedacinhos, geralmente na forma de uma espuma. Às vezes a flotação é feita com bolhas de gás, e aí forma uma espuma sobre a água que é retirada. Você pode chamar de flotação, floculação ou sedimentação. Esses 3 nomes são válidos, tá? Quem tá com o caderno aí anota. Flotação, floculação ou sedimentação. É tudo a mesma coisa. Então, a primeira etapa que a água passa lá na estação de tratamento é pela flotação. Depois da flotação, ela vai para um canto, um tanque de decantação. O que é o tanque de decantação? É basicamente um tanque onde a água vai ficar repousando para que essa sujeira que eu fiz virar uma espuma grande, ela desça para baixo da água. Ou areia também, né? Vai ficar no tanque de decantação e ela vai descer. Nessa parte, é importante a gente lembrar de uma propriedade de matéria, um comportamento que chama densidade, né? Por que a areia desce para baixo da água? Porque a areia é mais densa. Ou se a técnica de separação eu for usar para separar águas de óleos. Vou deixar a água quietinha ali com o óleo, que a água vai descer e o óleo vai ficar por cima. Por quê? Porque a água é mais densa que o óleo. Então, o material que for mais denso, o que é esse mais denso? Ele tem um peso maior que o do outro, tá? A gente vai estudar a densidade mais pra frente, mas por enquanto basta a gente entender isso, tá? A densidade é o peso daquele material com relação ao outro. São aplicados números para a densidade, tá? Então, a água é densidade 1, vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês. A água é densidade 1. O álcool é densidade 0,79. Isso significa que ele é mais leve que a água. Só que no caso, se você misturar os dois, a água não vai para o fundo, né? Porque eles vão se misturar. Mas se o material tiver um número de densidade menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa, 0,3, 0,4, 0,8, então ele é menos denso que a água, ele é mais leve. Então, no caso, se ele não misturar com a água vai para baixo, vai decantar e ele vai ficar em cima. Ok? Quando se fala de decantação, eu vou gravar alguns nomes, eu vou gravar uns nomes aí que a gente precisa lembrar. Densidade, falou de decantação, a gente tem que lembrar de densidade e precipitado. Tá? O que é o precipitado? É a parte que vai para baixo. Por que ele vai para baixo? Porque ele é mais denso. Ok? Então, essa é a técnica de decantação. Aqui a gente está com aquela imagem. Esses aqui são os tanques de decantação. Esses são os tanques de decantação. Tá vendo que a água aqui por cima está cristalina? Por quê? Porque a parte de baixo está com a areia e os detritos, que já decantaram. Então, a areia e os detritos são o precipitado. Se fosse água e óleo, a água estaria embaixo, né? Porque ela é mais densa. Beleza, agora a gente já decantou a água, tá belezinha, mas ainda não dá para tomar. Por quê? Porque, embora decantou areia, ainda ficam partículas muito pequenininhas em volta aí no meio da água. Então, a gente manda para uma outra técnica de separação, que é a filtração, que é a técnica que você já conhece, né? Então, eu vou ter um tanque. Nesse tanque, eu tenho, por cima, carvão ativado. O que é o carvão ativado? É carvão mesmo, mas não é esse carvão de madeira que a gente usa. Ele foi feito, a madeira foi queimada numa temperatura certa, controladinha. Para quê? Para ele ficar cheio de poros, ou seja, cheio de buraquinhos. Que é um carvão mais fácil de ser moído, ele tem uma textura diferente. Por ser cheio de buraquinhos, quando a água passa por ali, esses buraquinhos vão grudando as sujeiras vão entrando nesses buraquinhos. Esse processo é chamado de adsorção. Vamos escrever aqui para lembrar dele, vamos lá. Adsorção.
o canetão. Pegar o canetão. Adsorção. O que é essa adsorção? É a propriedade do material aderir em outro, tá? Então, o carvão ativado tem um alto poder de adsorção. Quando a água passa pelo carvão ativado, vários sujeirinhos vão grudar nesses poros. Se você pegar uma vela de filtro, dentro dela tem carvão ativado. Então, a água passa pela vela, a sujeirinha vai grudando no carvão. Com o passar do tempo, esses poros ficam entupidos, e aí o carvão não serve mais. Tem que descartar e colocar outro. Mesma coisa acontece na ETA. A primeira camada de carvão, ela tem que ser descartada de vez em quando, porque senão ela não consegue mais praticar a adsorção. Então, as sujeirinhas mais pequenas vão passar pelo carvão e vão chegar na próxima camada, que é a camada de areia. O que a camada de areia vai absorver mais uma quantidade de sujeiras, um pouco maiores que as que o carvão absorveu, só que menores do que a próxima camada, que vai ser a camada de pedras, né? Ou cascalho, no caso, cascalho, né? Então, vai passar pelo cascalho, as sujeiras maiores, o que ficou de tudo vai passar pelo cascalho. Acabou a filtração, tá? O processo de filtração, eu não vou nem adentrar muito, vocês já conhecem, né? Igual coar alguma coisa, usar o filtro de papel no café, tudo isso vocês já conhecem. Não precisa ficar eu adentrando muito, né? Aí a próxima etapa, saiu da filtração, a água vai para um tanque, onde ela vai passar por cloro, tudo, mas isso já é um outro assunto, tá? Então, a gente encerrou as técnicas de separação de misturas heterogêneas. E vamos falar sobre misturas homogêneas. A mistura homogênea não é tão simples quanto essas aqui, porque eu não consigo ver as misturas. O material está dissolvido um material no outro. Então, não tem como filtrar, não tem como decantar e não adianta flocular. Então, a gente vai ver a primeira técnica de separação de misturas homogêneas, que é a centrifugação. Aqui a gente tem uma centrifugadora. O que a centrifugadora faz? Ela força a decantação de um material. Porque o material está misturado, então se eu deixar ele ali sossegadinho, ele nunca vai decantar. Eu tenho aqui 2 amostras de sangue, né? Eu coloco na centrifugadora, ela vai centrifugar, então o material vermelho vai para baixo, né? Porque se você observar o material de todo, é um sangue vermelho só, né? Mas se você colocar na centrifugadora, o material vermelho ele vai para baixo, por quê? Porque ele é mais denso, né? E o material de cima, que é o plasma, vai ficar aí amarelinho. Essa técnica, o principal uso dela é em exame de sangue, né? Você tira lá no laboratório, leva lá para um outro laboratório, nesse outro laboratório eles vão centrifugar e vão fazer contagem de plaquetas, contagem de glóbulos, essas coisas todas que vocês já devem estar acostumados a ver, né? Ah, fez contagem de plaquetas, fez um hemograma, né? Para isso é feito isso aqui. A centrifugação, então, é uma decantação forçada, ok? A próxima técnica que nós vamos ver é chamada destilação, que ela é um pouquinho mais complexa, tá? Aqui no caso da centrifugação só rodou o material mais denso desceu. Agora, na destilação, que é a técnica usada, por exemplo, para retirar o óleo de eucalipto para fazer material de limpeza ou para fazer cosméticos, existe um material assim, chamado destilador. Eu vou mostrar um destilador aqui, vamos achar um destilador. Cadê um destilador? Vamos achar o destilador aqui.
Aqui um destilador. Esse é um destilador simples. Nesse caso, eu coloco a mistura aqui e vou ferver ela. Quando eu ferver, os vapores vão passar por aqui. Peraí, vamos arrumar uma... Peraí. Peraí, gente, vamos encontrar, vamos abrir aqui. Aqui, esse aqui é um destilador. Eu coloco a mistura aqui, misturas que tenham um líquido e um sólido, tá? Vamos anotar aqui, misturas líquido e sólido. Então, água e sal, por exemplo, água e açúcar, dá para fazer a separação por destilação. Eu coloco o material aqui e ele vai começar a ferver. Ele começou a ferver, o vapor vai subir por essa coluna de destilação. Essa é uma coluna de destilação simples. Você pode ver que é uma coluna totalmente livre de materiais, de obstáculos, não tem nada nela. Ela só deixa o vapor subir e pronto. E aí, do ladinho, ela tem o quê? Ela tem aqui uma haste. Essa haste é o condensador. Você pode ver que tem uma torneira, tá saindo água fria, e passando em volta do condensador, sem tocar no vapor, né? Por quê? O vapor vai subir aqui, vai passar por aqui pelo condensador, e aqui a água fria que está passando em volta vai resfriar ele. Então, ele era vapor, ele vai voltar a ficar líquido e pingar o líquido aqui. Só que o material sólido que estava, ele não vai sair, porque ele é sólido, né? Ele não vai evaporar assim. Então, vai ficar o sólido embaixo e o líquido vai passar para cá. Então, se fosse água e açúcar, o açúcar ia ficar aqui, a água ia, vapor de água aqui, resfriou, ia pingar as gotinhas de água líquida aqui. Pronto, separei água e açúcar, ou água e sal, a mistura que eu tinha. Essa é a destilação simples, bem tranquilo para a gente. Mas tem um outro tipo de destilação, que é a destilação fracionada. Alguns materiais, se eu misturar dois líquidos, por exemplo, dois líquidos que se misturam, igual água e álcool, água e acetona, entre vários outros materiais, o que vai acontecer? Não tem como destilar assim, né? Porque os dois materiais vão virar vapor e vão subir tudo junto e vai chegar do outro lado a mesma mistura que eu coloquei, né? Então, essa destilação aqui é inviável para líquido-líquido. Então, a gente vai ver agora a destilação fracionada. Aqui é destilação fracionada. O que acontece? Ela é usada em destilação de madeira, é usada na refinaria de petróleo e é usada na destilação de bebidas alcoólicas. Você pode ver que eu tenho aqui o material que eu tenho que destilar. No caso aqui é um barril de petróleo, né? Mas também é usado na destilação de madeira. Aí na destilação de madeira vai queimando a madeira e o vapor vai subindo. Vai subindo por uma coluna de destilação fracionada. Olha só, essa coluna aqui, como ela é toda cheia de obstáculos e pontas, né? Ela é uma coluna toda diferente. Em geral, vai ter mais obstáculos que eu coloquei aqui, mas o meu programa de desenho aqui não é tão eficiente, né? Então, tem esses obstáculos. Aí, o que acontece? Aqui. A mistura vai fervendo e o vapor vai subindo. O vapor mais leve, os vapores mais leves, ou seja, os vapores que têm menor densidade e que têm menor ponto de ebulição. Aí, importante para a gente. Ponto de ebulição.
ponto de ebulição. É o ponto em que a mistura ferve, vira vapor. Algumas misturas precisam ser fervidas até 100 graus Celsius para virar vapor, que é o caso da água. Outras misturas não precisam tanto. Chegou em 50 graus Celsius, ela já está virando vapor. Outras menos do que isso. O álcool chegou aí em 90 graus Celsius, por aí, ele já está virando vapor, né? Então, a destilação fracionada usa essas diferenças de ponto de ebulição. Eu começo a ferver, beleza. Fervi. Cheguei lá nos 50 graus Celsius. Eu tenho uma mistura aqui com vários materiais. Cada um com ponto de ebulição diferente. Aí a primeira mistura, vamos lá, chegou a 50 graus Celsius. Chegou a 50 graus Celsius, já teve um vapor que subiu, ó. E como esse vapor é muito leve, ele vai subindo, vai passando pelos obstáculos, porque ele é o primeirão. Ele é o que está lá em cima, ele é o mais leve de todos, ele é o que tem menor ponto de ebulição, então ele vai subir e vai chegar até aqui, ó. Por que que ele vai subir tanto? Porque ele é leve, então ele passa pelos obstáculos com facilidade. As partículas dele estão muito separadas umas das outras, porque ele é muito leve. Então ele já vai passando assim, sem dificuldade nenhuma, e vai chegar até aqui. Isso aqui é um condensador. Nesse condensador só vai ter essa substância, tá? Só vai ter as substâncias que entram em vapor a partir de 50 graus Celsius, tá? Esses números que eu estou colocando, eles são números fictícios, tá? Porque cada mistura, cada situação vai ter um número diferente. Então, nessa situação fictícia, 50 graus Celsius é a primeira. Então, tá, ele chegou para o condensador aqui. Nesse condensador, ele vai virar líquido e eu vou separar ele em outro barril, em outro frasco. Aí subiu um pouquinho a temperatura, chegou lá para os 60 graus Celsius, 70 graus. Sobe outra mistura. Ela também é relativamente leve, mas não tão leve quanto a outra. Então, ela vai subir com dificuldade e vai cair aqui, ó. Ela não vai dar conta de subir todos os obstáculos que tem na coluna de destilação. Então, ela vai cair nesse outro condensador aqui. Nesse outro condensador, ela vai virar líquido também. Eu vou tirar um líquido azul aqui, um líquido verde ali, tá? Beleza, continua fervendo. Aumentou a temperatura, agora a temperatura chegou lá nos 100 graus. Agora vai subir um vapor um pouco mais denso, né, que vai passar pelos obstáculos com dificuldade. Quando ele chegar no obstáculo, já vai ser difícil dele subir, então ele já vai desviar. Esses desvios aqui são os desvios dos condensadores. Então, ele já vai desviar para esse condensador aqui, ó. Aqui ele vai virar líquido também, vou separar. E, por fim, chegou lá em 200 graus Celsius, aí tem uma mistura, sim, tem um material mais pesadão, ele vai passar pelos obstáculos bem dificultosamente. Por quê? Porque ele é um vapor pesado, ele é um vapor denso. Então, ele vai para o condensador de baixo, tá? Então, vocês olham aqui, quanto mais para baixo o condensador, mais pesado é o vapor que ele vai acolher, né? Então, as substâncias mais pesadas, mais densas e com ponto de ebulição mais alto vão ficar nos decantadores, nos condensadores de baixo, correto? E vão ser as últimas a virar vapor, vão ficar nos condensadores de baixo. Isso aqui é usado na refinaria de petróleo. Então, eu coloco o petróleo bruto aqui. Então, o petróleo é um preto lá, um óleo grosso, escuro, cheio de coisas misturadas nele. Eu mando para a coluna de destilação, lá em cima vai sair um gás de refinaria. É o gás mais leve que tem. Aí, um pouco para baixo, tem gás de cozinha, aí vai descendo um pouquinho, vai ter gasolina, tem querosene, tem nafta, que é para fazer plástico, correto? E conforme eu vou descendo aqui, vai ficando os produtos mais pesados, igual a gasolina, ela sai num condensador mais para cima do que o diesel. O diesel é mais pesado, então o condensador dele é mais embaixo. E depois de tudo isso aqui, resta ainda um óleo bem grosso, que vai para outra coluna de destilação e vai destilar de novo. E daí o restolho disso tudo vai virar asfalto. Eu tenho algumas fotinhas de algumas refinarias aqui. Elas são grandes, cheias de torres. Vou achar uma aqui. Vamos achar aqui.
Aqui não é a refinaria, tá? Aqui é só o posto onde está tirando o petróleo bruto. Está saindo aquele óleo cru, né, de petróleo, e ele vai passar por um tubo ou outros, geralmente é um tubo, né, um oleoduto, que chama, vai passar aqui por debaixo da água e vai para outro lugar, onde vai ser refinado. Isso aqui não é a refinaria, tá? É só um postinho, onde eles estão retirando o óleo cru. Vamos achar a refinaria aí, gente. Cadê a refinaria? Ixi. Peraí, vamos achar a refinaria. É aqui a refinaria. Eu tenho aqui uma torre de destilação, ela é muito alta. Você pode ver que no final dessa torre, que tem aqui um cano ligado na torre, mais embaixo, tem outros tanques ligados bem do ladinho da torre. Aqui, outra torre. Tem um cano bem grosso para baixo da torre, outro cano um pouco mais para cima. E nessa torre aqui, essa aqui é a torre principal. Você pode ver que ela é mais alta que as outras e tem um cano mais fino aqui no alto dela. Vamos aumentar aqui para a gente ver. Ó, essa é a torre principal. Tem vários canos antes, né? Tem um cano grosso bem aqui, tem um cano aqui, e lá em cima tem um cano mais fino, que está tirando o quê? O material mais leve da torre, que é o óleo de refinaria. Mais para baixo tá vai sair o óleo de o gás de cozinha, gasolina, tudo. Mas lá em cima está o material mais leve que está sendo retirado para ser mandado para outro lugar. Isso aqui é uma refinaria de petróleo. Olha só que grande, gente. Ela é muito cheia de torres. É cheia de procedimentos aqui. Mesmo depois de sair, o material às vezes ainda passa para outro sistema, outra nova destilação. Porque, por exemplo, aqui sai um tanto de materiais. Mas desses materiais, alguns ainda têm diferença de ponto de ebulição. Então, já vai separar. Né? A gasolina, por exemplo, não é igual ao querosene. Vai separando. Todos os materiais vão para colunas diferentes. Então é isso, pessoal. A gente teve nossa aula de separação de misturas, falamos de destilação de petróleo, tem também a destilação de bebidas alcoólicas, que eu não tenho a foto aqui da fábrica, mas o sistema é semelhante. Destilou a cachaça, ela vai para um processo de destilação, uma outra coluna, que vai sair a primeira parte da cachaça, que é a parte que não pode ser bebida, porque essa parte tem os materiais mais leves, só que eles são materiais venenosos, eles não podem ser consumidos pelo ser humano. Então, eles são descartados na primeira parte da destilação da cachaça. A segunda parte são os materiais que vão estar presentes na garrafa, né? Que eles não são tão leves, mas também não são tão densos quanto o material que vai ser destilado por último, que também é um material de descarte. É isso aí, pessoal, e nós nos vemos na outra semana, quando vocês vão montar um filtro e vão montar a fotinha do filtro aí pra gente, ok?